Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Sou o pastor Ricardo Viana, da Igreja do Jardim Clarice, e hoje eu gostaria de meditar com vocês num texto que está lá em 2 Reis, capítulo 6, um texto bem conhecido, mas eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 7. Diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Hoje eu queria pensar um pouquinho com vocês nesse milagre relatado aqui no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, capítulo 6, e pensar com vocês um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo. Um momento bem difícil, né, para muitos de nós, momentos de onde nós temos visto muitas crises, né, de desânimo, né, sempre existiram, e sempre os momentos existem, mas nesses momentos parecem que nesses últimos dias, nesses últimos meses, parece que têm sido maiores, né, têm sido mais recorrentes. Por que será? É interessante que nós temos visto hoje, de uma maneira muito clara, um pouco antes da pandemia, muitas pessoas elas estavam com muitos projetos, com muitos sonhos, né? com muitas possibilidades, quer seja na área pessoal, quer seja na área profissional, quer seja na área familiar. Muitas pessoas tinham projetos, muitas pessoas estavam envolvidas com coisas que prometiam muitas coisas, prometiam serem grandes, como vocês devem ter visto, né? Nos jornais, por exemplo, aparecerem notícias, informações de pessoas que montaram negócios pouco antes da pandemia, montaram restaurantes, montaram lojas, e aí veio a pandemia, talvez pessoas cheias de esperança no início, veio esse momento da pandemia e aí muitas pessoas desanimaram, muitas pessoas perderam as esperanças, muitas pessoas caíram literalmente. E aí você vê, não é difícil você ver pessoas desanimadas, pessoas depressivas, pessoas passando por momentos difíceis, pessoas sofrendo muito por causa de tudo isso que está acontecendo. E esse texto que nós lemos, meditamos, ele é um texto que ele relata um milagre do profeta Eliseu. Ele fez flutuar um machado que havia caído no Rio Jordão. E esse milagre, em particular, ele traz uma palavra de fé e de vigor espiritual. Muitos de nós, amados, estamos desanimados. Muitos de nós, se fôssemos ao médico hoje, né, o médico diria para nós assim: você precisa de uma vitamina para você ficar mais forte, né? Alguma vitamina do seu corpo não está correta. Então, muitos de nós estamos sem esse vigor, sem essa força. E esse milagre que nós lemos aqui hoje, ele vai fazer isso, né? Ele vai incentivar, e eu espero que ele nos incentive a que a gente possa voltar a ter alegria, de persistir, o prazer de continuar servindo a Deus. Quantos de nós, amados, estávamos aí com tantos projetos no início do ano, sonhos, né? Ministeriais, sonhos na igreja, e aí com essa pandemia toda veio essa situação. Então eu queria pensar com vocês rapidinho sobre esse texto e tirar algumas lições para nós. Primeira coisa que nós vemos aqui, no verso 1 diz, né? Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é pequeno, é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão,
Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. A primeira coisa que eu vejo aqui é que todos nós passamos por um período da nossa vida de progresso. Um período em que nós sonhamos, um período em que nós caminhamos, né? E que nós crescemos. Eliseu dirigia algumas escolas de profetas, né? Se nós vemos o livro de 2 Reis, nós vamos ver pelo menos 3, né? A de Gilgai, está lá em 2 Reis, capítulo 2, em Betel e também em Jericó. Então ele tinha pelo menos 3 escolas de profetas, né? Em que Eliseu dirigia. E o seu ministério acadêmico, né, estava sendo grandemente abençoado pelo Senhor. E essas instituições, elas estavam crescendo, elas estavam experimentando um crescimento muito grande. E aí, então, vivendo esses dias, né, e verso 1 e 2 fala sobre isso, vivendo esses dias positivos de crescimento e de tudo mais, eles resolvem, então, crescerem, aumentarem as escolas para que outras pessoas pudessem chegar, outras pessoas pudessem participar. Então, eles estavam... os próprios alunos, né, o texto diz que um dos discípulos dos profetas disse: vamos a um lugar, vamos arrumar mais madeira, vamos construir um lugar maior para que a gente possa então estar lá. E Eliseu então ele estava entusiasmado em ver essa iniciativa. Como é bom, meus irmãos, quando nós vemos a iniciativa das pessoas em trabalharem, em fazerem as coisas, né? Como pastor, eu fico tão entusiasmado quando algum irmão toma uma iniciativa. Pastor, vamos fazer alguma coisa, vamos aumentar a igreja, ou vamos fazer uma campanha, vamos ajudar alguém. Eu queria começar um estudo bíblico com alguém, um discipulado com alguém. É tão gostoso e é tão prazeroso quando a gente sente irmãos envolvidos na obra, irmãos participando, irmãos auxiliando. E é isso que estava acontecendo aqui, né? Os discípulos de Eliseu estavam entusiasmados, estavam animados, né? E muitas vezes existem áreas da nossa vida que estão assim, entusiasmadas, animadas, a gente está sonhando, a gente está visualizando coisas grandes. E aí então, o que acontece? A gente trabalha, a gente se envolve, a gente estuda, a gente corre atrás, a gente vai atrás das coisas e muitas vezes a gente não consegue ver o resultado. E esse texto, ele fala que esses homens aqui, eles se desprenderam de algumas coisas. Eu imagino que para sair da escola, do local que eles estavam e ir até o Rio Jordão para pegar as madeiras e fazer, eles se desprenderam de algumas coisas. Quantas vezes nós precisamos, para realizar um projeto, para realizar um sonho, nos desprendermos de algumas coisas que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós nos desprendemos, por exemplo, de sacrificar tempo com a nossa família, tempo com os nossos queridos, tempo em que a gente muitas vezes poderia estar fazendo uma outra coisa, a gente está desprendendo para fazer outras. E aqui a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que existe o progresso, né? Muitos de nós passamos por esse tempo de progresso, de crescimento, esse tempo da gente começa a visualizar, a sonhar, a ouvir coisas, a ouvir pessoas se dispondo. Como é gostoso isso! E aí, só que acontece o seguinte, ao mesmo tempo que aconteceu esse progresso, estava acontecendo isso com os discípulos de Eliseu, um dos discípulos de Eliseu, o que acontece? Existe uma perda. O texto diz, né, que no verso 3, no verso 4 eles foram, mas acontece o seguinte, o verso 5 diz, né, que no verso 4, e foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira, começaram o trabalho lá. Porém, sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Enquanto todos trabalhavam entusiasmadamente, um deles perdeu a cabeça do seu machado. Aquele discípulo em particular, aquele homem, aquele discípulo que estava ali em particular, ele passou de dias fantásticos, dias cheios de alegria, de júbilo, para dias miseráveis. Ele perdeu o seu machado. O que é pior? A gente vai observar no texto, né? O verso 5 ainda ele diz, né? Ele grita para o profeta e diz: ai, meu senhor, por que era emprestado?
Aquele homem perdeu o machado que alguém havia lhe emprestado. Ferramentas, quando nós estudamos aqui, nós vemos que não é todos que tinham, eram muito caras. E muito provavelmente as pessoas não tinham condições de comprar. Então elas pegavam emprestados. E como é difícil você perder alguma coisa que ainda não é sua. Quando é seu, você perde, tem o sentimento da perda. Mas é de uma outra pessoa, é emprestado. E aqui o texto diz que quando a gente estuda aqui, no Antigo Testamento, a gente vê que perder a cabeça do machado, enquanto alguém manuseava, era algo meio comum, né? Moisés, inclusive, ele elaborou uma lei que falava do ferro saltando do cabo e atingindo sem querer alguém. Próximo ao trabalhador, né? Lá em Deuteronômio capítulo 19 fala sobre isso. E caso a vítima viesse a morrer, o trabalhador era inocente, ele era poupado. Então era algo comum, mas era algo que eu entendo que precisaria ter cuidado. E às vezes, queridos, na hora do entusiasmo, na hora da motivação, falta a nós alguns cuidados. Às vezes a gente está tão animado, está tão vê as coisas crescendo, a gente está animado, e a gente não começa a observar pequenas coisas que estão acontecendo. Esse discípulo, ele passou de um progresso fantástico para uma perda. E uma perda sensivelmente muito grande, porque ele perdeu alguma coisa que não era dele. E a gente percebe, ao estudar aqui, que esse moço estava em apuros. Ele ia precisar pagar uma ferramenta que ele não tinha dinheiro para fazer isso. A gente percebe aqui, queridos, que existe o sofrimento. E nesse momento que nós vivemos, muitas pessoas estão perdendo coisas. Muitas pessoas estão perdendo questões financeiras por investimentos que fizeram. Muitas pessoas estão perdendo projetos. Muitas pessoas estão perdendo empregos. A gente tem acompanhado sobre isso. Muitas pessoas têm perdido muitas coisas. E é um momento, amados, em que a gente precisa parar um pouquinho e tentar tirar algumas lições daqui. A gente percebe, por exemplo, que homens e mulheres da Bíblia perderam. A gente vê, por exemplo, que Moisés, lá em Números 20, ele perdeu a paciência com o povo hebreu no deserto e espancou a rocha. A gente vê, por exemplo, que Davi perdeu o autocontrole lá em 2 Samuel 25 e quase degolou Nabal. Nós vemos, por exemplo, que Davi perdeu o controle, perdeu o domínio próprio e se envolveu com Betseba e deu toda aquela situação. Poderíamos ter uma outra lista enorme de pessoas que perderam coisas. Nós perdemos na vida muitas situações, oportunidades que talvez não voltem mais, momentos em que talvez não vão aparecer de novo lá na frente. Mas aqui a gente poderia seguir com essa lista, mas é interessante que a gente precisa aprender que, assim como a gente caminha num progresso, às vezes a gente perde coisas. E esse texto fala sobre isso. Esse discípulo vivia dias memoráveis. Olha como está crescendo, vamos trabalhar, a nossa escola vai crescer, vai vir mais alunos, vai melhorar. Vamos chamar outros professores, e de repente ele perde algo extremamente importante. Um dia ele estava todo eufórico e no outro dia ele estava lamentando uma perda. Mas aí o texto ainda continua, o verso 5 e o verso 6, né? O verso 5 que nós lemos, o verso 6. Aí pergunta o homem de Deus, Eliseu diz, né? Onde caiu? Mostra-me o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez o ferro flutuar. O estudante, ele perde o machado, mas ele soube procurar ajuda. Olha que coisa interessante. O verso 5 e 6 diz que ele foi até o homem de Deus, o Eliseu. Ele procurou a pessoa certa. Quando nós perdemos algo, quando nós perdemos alguma coisa, a gente tem que ir na pessoa certa. Muitas vezes, amados, a gente vai até as pessoas com o intuito de ser ajudado, mas a gente não é ajudado. Muitas vezes você ouve alguma coisa de alguém que veio te contar, olha, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu estou chateado por isso, né? Uma das coisas que nós vamos acompanhar e vamos ver, e todos nós
né? Vamos passar por isso. Não vai ser incomum pessoas nos procurarem para falarem para nós de perdas que elas tiveram, perdas com seus familiares, perdas de vida no seu convívio, pessoas que perderam, estão perdendo pessoas. E o que nós vamos falar para elas? Será que nós vamos chorar junto com as pessoas que choram? Será que nós vamos ter empatia por essas pessoas, amados? Sabe, muitas vezes uma pessoa vai chegar para você e vai dizer para você assim: olha, eu perdi o meu pai, ou eu perdi minha mãe, ou eu perdi os meus irmãos. E talvez a gente vai dizer assim: ah, eu sei o que você está passando. Como você sabe se você não perdeu? Se você já perdeu um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, sim, você já sabe. Mas ninguém sabe a dor do outro. Esses dias eu estava ouvindo um estudo falando sobre isso. Nós, às vezes, somos insensíveis. Nós não somos empáticos com as pessoas. As pessoas estão sofrendo, estão chorando, e nós estamos dizendo assim: ah, isso aí não é nada. Olha aquele irmão, ele perdeu mais do que você. Sabe, irmãos, quando nós somos procurados pelas pessoas, o que as pessoas querem é uma palavra. Talvez a gente não vai dizer nada para uma pessoa que diz para nós: eu perdi meu pai, ou eu perdi minha mãe. Talvez o que a gente vai fazer é dar um abraço na pessoa. Quantas vezes, na ânsia de ajudar, a gente acaba atrapalhando? Quantas vezes você já deve ter tido essa oportunidade de estar no velório de alguém e a única coisa que você deve fazer é dar um abraço na pessoa? Às vezes a gente começa a ficar perguntando o que aconteceu, como foi, o que aconteceu, ela estava tão bem ontem. E ao invés de ajudar, a gente está atrapalhando. Muitas vezes o que a pessoa enlutada quer é simplesmente um abraço. É você dizer para ela: olha, eu te amo em Cristo, você é precioso, você é preciosa. Estou aqui junto, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Sabe, queridos, a gente precisa procurar pessoas que possam nos ajudar. Não pessoas que vão nos ouvir e vão acabar arrumando mais problemas. Mas esse homem, esse discípulo nos ensina. Ele perdeu algo muito precioso, que nem era dele. Mas ele foi a pessoa certa. Uma outra coisa que a gente vê aqui, né, no verso 6, o homem de Deus diz para ele, né, o que aconteceu. Ele fala, né, onde caiu. Então ele mostra o lugar. Eu vejo aqui que uma coisa que a gente precisa fazer é falar se você vai até a pessoa, fala dos seus problemas sem rodeio. Sabe, irmãos, hoje eu vejo que uma das grandes dificuldades que nós temos são de pessoas para nos ouvir. Pessoas para sentar com a gente e nos ouvir. Sabe, pessoas que a gente possa abrir o coração, que a gente possa chorar juntos. Hoje a gente vive num tempo em que a gente tem muita correria, a gente vive correndo. A gente está num extremo agora, né, que quer ficar em casa sem poder sair. Mas quando voltar a nossa vida, não normal, né, porque não vai ser normal como era antes, mas quando a gente voltar a fazer as coisas de antes, eu creio que vai voltar a mesma coisa. E como pastor hoje, eu vejo isso, que nós ouvimos muito isso: pastor, eu não tenho pessoas em que eu possa sentar e conversar. Quantas vezes, amados, a gente senta com alguém para ouvi-lo e a pessoa pode abrir o coração, certo de que ela não vai ser condenada, certa de que ela não vai ser criticada. Nós precisamos de pessoas, amados, que nos ouçam, pessoas que se sintam, que tenham empatia pela gente, pessoas que possam nos ajudar. Muitas vezes a gente se fecha porque a gente não confia nas pessoas. Ah, eu tenho medo de me decepcionar, eu tenho medo de contar um problema e a pessoa já me criticar. Então a gente precisa aprender algumas coisas. Esse homem, quando Eliseu pergunta para ele onde que caiu, ele soube exatamente aonde caiu. Esse homem sabe exatamente onde perdeu. Muitas vezes, amados, nós estamos passando por um processo de perda. Nós estamos talvez com uma falta de uma vitamina no nosso corpo.
a gente não se sente revigorado, a gente está com o nosso vigor espiritual diminuído, a gente está desanimado, a gente muitas vezes fica chateado com algumas coisas, triste com algumas situações. E esse texto eu queria que você pensasse sobre isso. Ele nos mostra isso, que nós muitas vezes estamos num progresso, estamos num crescimento, aí vem uma queda. Mas nós precisamos procurar voltar de novo ao nosso projeto, voltar de novo a esse crescimento. E aqui é buscarmos em Jesus, Senhor, me dê sabedoria para agir. Senhor, me mostra pessoas que eu possa sentar e conversar. Me mostra, Senhor, pessoas em que vão me ouvir, que possam de repente me ajudar. Às vezes, amados, nós estamos numa crise financeira muito grande e a gente fala assim, eu preciso de alguém para me ajudar. Só que na nossa cabeça, às vezes, a gente pensa assim, não, eu preciso de alguém que vai me ajudar, eu preciso de X valor, então eu vou até alguém que possa me ajudar com esse X valor. Essa vai ser a minha ajuda. Mas muitas vezes, uma ajuda melhor não é essa de te dar o que você quer ou o que você precisa. Mas talvez uma ajuda melhor seja alguém sentar com você e dizer assim, olha, qual foi o problema? Olha, eu comecei a comprar algumas coisas que não devia, fiz um investimento, fiz isso, fiz aquilo e hoje eu estou nessa situação. De repente a pessoa sentar com você e falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto aqui, eu vou te ensinar a fazer um projeto financeiro aqui. Você recebe X, você vai gastar X, você vai pagar isso, eu vou te ajudar nisso. Muitas vezes essa é a ajuda que a gente precisa. Muitas vezes você diz, irmão, eu estou lendo a Bíblia e não consigo entendê-la. Às vezes a pessoa chega e fala assim, tá bom, ao invés de, vamos estudar juntos, vamos explicar juntos. Nesses dias, uma das coisas que eu tenho, quando ouço algumas pessoas, algumas dúvidas, algumas perguntas, alguns questionamentos, eu entendo, né, que a gente precisa de um discipulado melhor. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Nós precisamos de pessoas que ensinem a palavra de Deus. Nós precisamos de pessoas, queridos, que se esforcem, que tenham tempo em sentar com aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade e estudarem juntos. E nós então vamos, assim como este homem, nós vamos então ver o milagre. Amados, cai um ferro, né? O texto diz aqui, no rio, o ferro ele não boia, né? Não fica na superfície, ele vai para o fundo porque é pesado. Mas o texto diz, no verso de número 7, né? Que no 6 ainda, que Eliseu joga um pau, corta um pau, lança um, e o ferro então, o machado então flutua, e ele diz para aquele homem, estende a mão e pega. Olha que coisa fantástica e maravilhosa. Meus irmãos, que esse texto sirva para trazer para mim e para você esperança. Que esse texto nos mostre que existe sim os progressos, e muitos de nós estamos nesse progresso, nessa caminhada. Talvez muitos de nós estamos vivendo uma perda. Talvez muitos de nós tenhamos perdido algumas coisas, ou pessoas. Mas esse texto também nos ensina isso, que esse discípulo ele estava animado, entusiasmado, ele perde algo muito precioso, mas ao mesmo tempo ele vai até a pessoa certa. Ele vai até o homem de Deus, até o profeta Eliseu, e diz, profeta, eu perdi algo. Ele diz, ai meu Senhor, era emprestado. E esse texto nos mostra um milagre. Amados, que Deus possa trazer milagres às nossas vidas. Eu creio que o mesmo Deus que fez grandes milagres no passado é o mesmo Deus que pode fazer hoje. O Deus que fez grandes curas no passado é o Deus que pode fazer curas nos dias de hoje. O Deus que fez transformações de pessoas como Paulo e outros homens de Deus. Moisés, né, que no início do ministério dele matou um homem, né? No final, um homem que era super estourado. A palavra de Deus diz que no final Moisés se tornou o homem mais manso da terra.
Deus é um Deus de transformação. Nosso Deus é um Deus que faz essas coisas. Que eu e você possamos nessa manhã entendermos isso, crermos nisso e permitirmos que o Senhor nos abençoe, permitirmos que o Senhor transforme a nossa vida. Esse texto fala sobre isso e eu queria que você meditasse sobre isso. Não sei qual a situação que você está vivendo. Se é uma situação de progresso, se é uma situação de perda, ou se é uma situação onde você precisa de ser restaurado, precisa de um vigor. Eu creio que Deus é esse, que Ele pode nos dar isso. Eu creio que se nós formos a Ele, abrirmos o nosso coração, colocarmos o nosso problema, falarmos para Deus abertamente o que está acontecendo, Ele vai nos ouvir e vai nos ajudar. Nosso Deus, como diz Isaías 59, no verso 1, Ele está com os braços estendidos, meu irmão, a nos ajudar, e com os ouvidos bem abertos a nos ouvir. Amém? Que Deus abençoe ricamente sua vida e que você prove a cada dia do amor e da graça do nosso Senhor.